Amém. A paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, em vez de qualquer outro lugar. Estamos meditando dentro do tema de ansiedade, subtema como viver, vivendo sem murmurar. Estamos trabalhando esse tema porque nós entendemos que a dificuldade que nós temos de reconhecer Deus em todas as coisas, ela é muito grande, em especial quando os reveses eles vêm sobre a nossa vida. Finalizamos semana passada falando que a falta de gratidão e contentamento, na realidade, é um ataque contra Deus. Quando está tudo bem, nós o amamos, o adoramos, levantamos as nossas mãos. Mas quando as coisas elas entram com dificuldade e infrequência, isso acontece. Nós nos entristecemos, nós ficamos descontentes e isso é um ataque contra a vontade de Deus. Nós acreditamos nele no tempo da bonança e nos foi ensinado em muitas igrejas que o que vem de bom é de Deus e o que vem de mal é do diabo, e a gente tira a condição de Deus como Criador e Satanás apenas como um criatura, como se ele fosse alguém que tivesse um ser que pudesse ter um poder, que pudesse inclusive anular a autoridade e a ação divina de Deus. Esse pecado de murmuração, ele é muito odiado por Deus, porque ele é contagioso. As pessoas, elas quando estão descontentes, elas facilmente compartilham com as pessoas o seu descontentamento. E compartilhando o descontentamento, eles geram outras pessoas descontentes. Não é a mesma coisa quando você compartilha algo bom. Nós, como seres humanos, quando compartilhamos algo bom com alguma pessoa, normalmente a pessoa ela sente inveja da gente. Por que não eu? Por que não foi comigo? Mas quando a coisa é negativa, aquilo ali é absorvida e encontra o nosso coração pecaminoso dentro de uma forma muito forte. Citamos também no final da aula passada a situação de Josué, Caleb e os 10 espias que foram lá fazer aquela averiguação em relação à terra prometida. Josué e Caleb olham e veem uma terra como Deus tinha mandado, uma terra que manda leite e mel. E aqueles outros 10 espias, eles acham que sim, era aquilo, mas que as pessoas que estavam lá eram mais poderosas do que o próprio Deus, e eles conseguem contaminar toda aquela população em relação à terra prometida. Tanto que a maioria daquele povo, daquela geração, ela falece no deserto, por não acreditar. Falamos que a murmuração é o sistema de um problema espiritual profundo, o fracasso de confiar em Deus e submeter à sua vontade. Confesso que certas situações elas são difíceis de você reputar como sendo uma ação divina de Deus, mas na verdade elas são. As lutas e dificuldades que nós temos, elas não partem do diabo, elas partem de Deus. Os reveses que nós passamos, eles não partem do diabo, partem de Deus, é Ele que está no controle de todas as coisas. E esse conflito que nós temos no nosso coração, desse contexto de soberania, é algo que define se nós somos cristãos ou não. Define onde você vai estar ou não. E a gente vê um cristianismo totalmente frágil dentro da nossa sociedade brasileira, porque as pessoas elas não acreditam verdadeiramente em Deus. Eu verdadeiramente não acredito em Deus no momento em que vem a luta e dificuldade. A gente fica procurando uma série de formas de você tentar dar uma volta, se convencer que aquilo ali não procede de Deus, mas na verdade tudo procede do Senhor, porque Ele é soberano. A murmuração é um sintoma de um problema profundo, que é a falta da confiança em Deus. Deus perdoa os nossos pecados e o único meio apropriado de dizer obrigado a Ele é convencermos que Ele está no controle de todas as coisas. A vida nem sempre nos supre daquilo que nós gostaríamos, mas sempre o Senhor nos concede aquilo que necessitamos, mesmo que seja um remédio amargo. E nós não gostamos de remédio amargo desde tenra infância. Quando o remédio amargo é colocado na nossa boca, você faz vômito, você não quer aquilo, você quer alguma coisa doce. Eu lembro que quando minha mãe dava lá Novalgina, aqueles negócios lá para baixar a febre, ela colocava um pouquinho de mel, um pouquinho de açúcar, porque nós não gostamos do amargo. E a sociedade nos ensina a gente não querer o amargo. Mas nós temos que acreditar e crer que o Senhor sempre nos dá aquilo que precisamos. Estamos vivendo em um mundo degradado. Ele e as pessoas às nossas voltas não são do modo que gostaríamos. E quando nos queixamos deles, na verdade, nós estamos queixando de Deus. Quem é
essa pessoa que o Senhor colocou do meu lado, esse emprego que eu tenho, esse casamento, esse filho, essa mãe, esse pai. A gente mostra a nossa insatisfação, algo que reflete Adão e Eva, quando Adão olha para Deus e fala assim, é a mulher que o Senhor me deu. Nós não sabemos receber as ações de Deus. E Deus sempre ouve as nossas queixas. Quais são as razões por trás dessa ordem da gente não murmurar? Porque é uma ordenança. O Senhor, Ele não pede nada. Ele, como o Criador de todas as coisas, Ele ordena, Ele não pede. Seria um erro concluir que Deus está sempre pronto para nos flagrar. E aí é uma outra visão, em que Deus está ali atrás da coluna, atrás da porta, pronto para pegar você no flagra. Pessoas olham para Adão e Eva ali, e Deus entrando no jardim do Éden com um porrete, querendo realmente acabar com a vida de Adão e Eva, e a visão não é essa. Em sua palavra, ele não somente diz que odeia a lamentação, mas também deixa claro o porquê. Ele não fica a buscar nos flagrar em relação a isso, mas não quer dizer que ele se agrada. Ele, Deus, ordena que aceitemos as razões em nossos corações com o mesmo apreço que Ele o faz no seu, e entendamos que são para o nosso próprio interesse. Jó foi uma pessoa que, pelo menos em primeira instância, ele entendeu isso. Ele, diante de perder todos os seus filhos, todos os seus bens e a sua saúde, quando ele é confrontado pela sua esposa, ele fala algo que talvez ninguém nas Escrituras Sagradas, exceto Cristo, falaria. Bendito seja o nome do Senhor. E ele, naquele momento, ele coloca realmente a fé dele em prática. Ele não estava vendo a situação como abençoada, mas ele sabia que alguma coisa estava acontecendo. E a gente vê isso também na figura de Abraão, quando Deus manda que ele matasse seu filho no Monte Moriá. A certeza daquele pai que tinha aquele filho como em alta conta, um filho da sua velhice, já tinha 12, 13, 14 anos, 15 anos, sei lá. E aquele filho era um filho amado e Deus fala, mata. A gente vê que Deus ele nos dá ordenanças que muitas vezes elas são complexas ao nosso entendimento. E aí ou você acredita ou você não acredita, ou você faz ou você não faz. Ou você é ou você não é. Deus não é um Deus de meio termo, mas é um Deus de sim, sim, não, não. Pare de reclamar. Se você é um filho de Deus, e essa "se" é um condicional, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor serão levados para os altos céus para viver com o Senhor. Se você é filho de Deus, viva pela manifestação do seu caráter, do caráter dele, não do seu. Olhe para Deus e copie o caráter dele. Olhe para a figura de Cristo e copie o que ele fala. Copie o que ele faz. Nada do que ele ordena a nós, ele ordena que ele não faça antes. E isso talvez seja um grande conflito dentro do nosso coração. Porque nós estamos acostumados a viver com pessoas que falam e não fazem. Prometem e não cumprem. Hoje à noite, falei com a Rosângela, hoje vai ser a palavra da noite vai ser uma palavra que vai ser um tremendo coice na barriga de muita gente. Promessas que são feitas e que não são cumpridas. Estou chegando, estou indo, estou fazendo, pode deixar comigo. E a gente vai falar forte em relação a isso. Uma vida cristã é como nós ornamos, como nós enfeitamos todas as coisas. A doutrina de Deus, nosso Salvador, ela tem que estar em todas as coisas. Tito, capítulo 2, verso 10. Tito, capítulo 2, verso 10. Depois de Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus e Tiago. Tito, capítulo 2, lê 9 e 10, por gentileza. Quanto aos servos que sejam obedientes ao seu Senhor, dando-lhe contínua satisfação, não sejam reclamões, não culpem, pelo contrário, deem provas toda fidelidade, a exortarem em todas as coisas a doutrina do Senhor, de Deus nosso Senhor. Quanto aos servos, Daniel, você não tem Bíblia não? Por quê? Pega lá uma Bíblia no papel. Pode pegar, Daniel, pode levantar. Você tem perna, você consegue levantar e até lá, vai. Tito, capítulo 2, versos 9 e 10, diz: quanto aos servos, ou seja, nós não somos
Pessoas que fazemos o que queremos, já falamos bastante essa questão de servo. Servo tem a ver com escravo, escravo do Senhor. Quanto aos escravos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não de que sejam respondões, não que sejam murmuradores. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem. Ornar é você deixar uma coisa bela. Ornarem em todas as coisas o que? A doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, em tudo que nós fizermos, nós temos que demonstrar quem nós cremos. Nós temos que demonstrar qual é a fé que nós seguimos. Não apenas na igreja, mas na nossa família, na nossa sociedade, no nosso trabalho. Em qualquer lugar nós somos chamados a mostrar, através do nosso agir, em quem e no que nós cremos. Quando nós paramos de murmurar, nós ficamos livres para ser tudo o que Deus quer que sejamos. Efésios capítulo 5, verso 1. Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus só ordena que você seja uma cópia dele. Algo que ousadamente o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores. Será que você pode e tem coragem de olhar para alguém e falar: seja meu imitador? Você como um pai, você como mãe, você como um filho, você como um amigo, faça como eu faço. Siga o meu caminho. Filipenses capítulo 2. Daniel, versos 14 e 15. Filipenses capítulo 2, versos 14 e 15. Vai no índice, filho. Não achou? Vai no índice. Perde tempo não. Filipenses 2, versos 14 e 15. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual a resplandeceis. Então Deus, ele olha e fala: para de murmurar, para de achar ruim, para de falar mal, olha para as coisas dentro do aspecto da visão de Deus, para que você possa demonstrar para essa geração corrupta, degradada, caída, que há uma esperança. Se você tem a apresentar às pessoas as mesmas coisas que as pessoas têm, para que elas vão para a igreja? O que a pessoa ela vai querer ir para a casa do Senhor no domingo pela manhã, num solzão desse aí, em vez de ir lá para o parque da cidade ou para qualquer outro lugar? Por que a pessoa não pode ficar dormindo, como eu tenho certeza que alguns ficaram aqui? Porque a pessoa não encontra na palavra de Deus, na casa do Senhor, aquilo que realmente a atrai. A atração da palavra de Deus, ela tem que ser como uma coisa que é agradável aos seus olhos, aos seus ouvidos. E se você não tem esse procedimento dentro do seu coração, você cai o quê? Na reclamação. Há um processo aqui que se relaciona à salvação em 3 estágios. Salvação no passado, a salvação no presente e salvação no futuro. Esses versículos de Filipenses, Efésios e Tito falam do aspecto presente. Como nós temos que lidar com o contexto da nossa salvação. O que a gente pode fazer para que este mundo ele seja melhor? Para que as pessoas elas sejam mais abençoadas? Será que é só eu trabalhar? Será que é só eu viver minha vida? Será que é só eu tocar meu negócio? Será que é só isso? Será que Deus ele morre na cruz através de Cristo apenas para que esse mundo aqui você ganhe mais dinheiro, ou você esteja mais abençoado? Como que é o que as pessoas falam? Ou a gente tem que aprender a morrer para nós mesmos? Quando Deus fez a sua obra em nós, passado, devemos fazer a nossa parte no presente e não nos queixarmos.
Olharmos para as coisas que acontecem na nossa vida, sim, analisar, será que isso é decorrente de algum ato errado meu? Porque a consequência do pecado ela é real nas nossas vidas, não tem essa de que porque você é filho de Deus, você não vai preso, você não sofre, não existe isso. O contexto que não há sofrimento, não existe essa condição para filhos de Deus. Não há uma blindagem, não há uma bolha em que nada nos atinge, não, pelo contrário, nos atinge forte. E nós temos que continuar acreditando. Quando Deus faz a sua obra em nós, devemos fazer a nossa parte e não nos queixarmos. E aí nesse texto de Filipenses 2, 14 e 15, ele vem falando sobre a palavra irrepreensíveis, inculpáveis, sinceros. Usadas na tradução se referem à pureza moral em relação ao que as Escrituras mandam. Quando você olha para as Escrituras Sagradas e você vê a sua vida, você vê Cristo? Ou você vê o diabo, o cão, a sujeira, a imundície? Porque a palavra de Deus ela serve exatamente para nos confrontar e nos levar a essa pureza moral, não a moralidade do mundo. A moralidade do mundo está falando que pode tudo. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. A moralidade da Bíblia é muito diferente da moralidade do mundo. E o que você reflete? Você reflete a moralidade do mundo para você ser aceito? Ou você reflete a moralidade do Senhor? Uma pessoa irrepreensível é a que não pode ser merecidamente criticada. Já inocente é sábia para o bem, inocente para o mal. Romanos 16, 19. Você está onde no fim aí, ô Carlos? Romanos é mais para trás, cara. Achou? Opa! Romanos 16, 19. Manu! Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso não levo a vosso respeito, e quero que sejais sábios, também simples, para o mal. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Todo mundo que olha, as pessoas da igreja de Roma, olha e fala assim, esses caras são obedientes à palavra. Não são obedientes ao pastor, à denominação, são obedientes à palavra. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, e por isso eu me alegro a vosso respeito, e quero que sejam sábios para o bem, e simples para o mal. Quando você vê as coisas boas, multiplique. Mas quando você vê as coisas maus, abandona. Seja simples no sentido, não fica procurando muito, não fica entrando, não fica experimentando, não. Abandona e vive o que é abençoado. Aquela que é sincera e literalmente imaculada, uma referência ao sacrifício aceitado por Deus. Esses versículos estão nos mostrando como devemos agir como filho de Deus. Faça a você mesmo duas perguntas. A quem pertenço? Quem é o seu Senhor? Essa é a pergunta. Quem é o seu Senhor? Quando você olha no espelho, você vê quem é o seu Senhor? Qual deve ser o meu testemunho? E nós já falamos, testemunho necessariamente não tem a ver, porque eu ganhei isso, venci naquilo, conquistei aquilo. Não. Qual é o seu testemunho? As pessoas quando olharem para você, elas veem o testemunho de uma pessoa que está procurando mortificar a sua carne? Ou que está alimentando a sua carne? O seu modo de agir, seu modo de comer, seu modo de vestir, seu modo de falar. Aquilo que você acredita, ele demonstra que você é cristão ou não? Como cristãos, devemos viver consistentemente com o que dizemos ser. Aquilo que você diz que você é, e ninguém está exigindo que você diga nada. Mas se você diz que você é, demonstre. Se você diz que você é do Corinthians, haja como um corintiano. Saiba o hino, tenha a camisa. Mas se você está dizendo que é do Flamengo, haja como um flamenguista. E se você diz que você é um cristão, haja como um cristão. Será que você se veste como um cristão? Você age como um cristão? Será que o seu testemunho é realmente de uma pessoa que é cristã?
Conta um amigo pastor em que ele diz que quando ele era pequeno, filho de um pastor também, ele começou a aprontar. E aí o diácono chegou para ele e falou assim: por que você está fazendo isso? Você não sabe quem é o seu pai? Seu pai é o pastor da igreja, você acha que você está fazendo bem, sendo filho do pastor da igreja, agindo desta maneira? E não é referência natural em relação ao pastorado, e sim, o que você está aprendendo dele? Se você vive com uma pessoa, a pessoa que estão abaixo de você, estão junto de você, elas têm que espelhar aquilo que você é. Por isso que a gente vê no Antigo Testamento, quando Deus manda matar, manda o pai, a mãe, o filho, mata todo mundo, porque se o cara que é o cabeça, ele que devia estar dirigindo a casa, ele tem esse tipo de comportamento, o que é esperado dos filhos? Por isso que mata tudo. Eu estou vendo com a Roma uma série sobre nazismo, e no nazismo você vê bastante a questão de que eles matavam realmente a figura dos judeus, negros e outras pessoas, porque eles entendiam que essas raças elas eram defeituosas, elas eram inferiores. Por isso que não era permitido que alemão casasse com outra nacionalidade. Então era a nação ariana, ou seja, a nação pura. E aí dentro do filme de ontem apareceu um cara que era um alto executivo do Terceiro Reich, lá do Hitler, e o filho dele desenvolveu uma doença congênita. E aí o médico falou: nós temos que matá-lo, porque ele é defeituoso. E se a gente não matar esse cara, esse menino, tinha 12 anos, não tem cura para isso. Se nós não matarmos esse menino, o que vai acontecer? Ele vai gerar outras crianças doentes como ele, e a nossa nação vai ser fraca. O que é que as pessoas veem em você quando você diz que é cristão? Se espantam. Uau, você é cristão? Nunca vi isso, nem pensei nisso. Como você pode agir dessa maneira? Disse o diácono. Tenha isso em mente da próxima vez que você for tentado a ficar ansioso ou querer se queixar. Levante a cabeça e compreenda que Deus lhe reservou algo melhor. Você foi criado para refletir a sua natureza. Filipenses capítulo 2, versos 15 e 16. Dois, 15 e 16. Acho que vamos ter que ter uma rodada na igreja da musiquinha do livro da Bíblia, hein? Para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Apóstolo Paulo falando com os filipenses: espero que vocês sejam realmente luzeiros, para que todo o meu desgaste, todo o meu esforço em levar a palavra, todo o meu esforço de dar testemunho para vocês não seja em vão, para que vocês realmente possam refletir esse brilho do Senhor. A maneira como vivemos exerce um efeito surpreendente não somente em nós, como filhos de Deus, mas também pela maneira como influenciamos o mundo ao nosso redor, enquanto igrejas estão preocupadas com vestes, e não que isso não seja importante, com o comprimento de cabelo, com maquiagem ou não, se está com terno ou não. Deus fala: cuida do seu interior. Se o seu interior ele reflete a Cristo, naturalmente o seu exterior ele vai refletir a Cristo. E as pessoas elas ficam querendo padronizar o cristão, e nós respeitamos. Se eu vou numa igreja em que se prega de terno, é de terno, se é sem terno, é sem terno, a gente tem que saber respeitar. Mas o que é mais importante, o exterior ou o interior? O exterior, você chega em casa, você tira o terno, mas e o seu cristianismo? Será que você também coloca no cabide? Você guarda dessa maneira?
Uma simples definição do Evangelho demonstra que os filhos de Deus resplandecem como luzeiros neste mundo de trevas. Fazer isso com eficácia envolve duas coisas: contentamento e manifestação de caráter. Eu tenho que demonstrar o meu contentamento diante de qualquer coisa. E isso naturalmente vai refletir o meu caráter. Não apenas o que dizemos, mas o que somos. No meio de uma geração pervertida e corrupta, é algo que reflete lá atrás, Deuteronômio 32:5. O apóstolo Paulo, ele não estava tirando da cabeça dele, eu vou criar uma coisa, não. Ele estava refletindo algo que estava lá atrás. Deuteronômio 32, verso 5. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Sempre houve essa condição. Aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. Ou se acham que são, mas também não são. Moisés está identificando junto com essa galera toda aí, que viu o Mar Vermelho se abrir, viu todas as maravilhas no Egito, e ele fala: vocês já não são seus filhos, e sim suas manchas, sua vergonha. É você olhar para o teu filho e falar assim: ele não faz o que tinha que ser feito. Ele é uma vergonha. No Antigo Testamento, quando o filho ele envergonhava o pai, ele era morto. O que foi? Ele era morto, ele era apedrejado. O filho, em envergonhar o pai, ele era motivo de ser morto. Colocava na parede e apedrejava, para que aquele mal saísse de Israel, para que outros não pudessem ser contaminados com aquilo. E a gente vê hoje o quê? Filhos que dominam e mandam nas suas casas, que fazem o que quer. Moisés usou o texto de Deuteronômio 32:5 para caracterizar os murmuradores que pereceram no deserto. Aqui, esse texto é aplicado à sociedade do mundo atual também, em que a igreja está inserida. Então a gente vê o contexto do povo lá sendo liberto, vendo milagres e maravilhas. Imagina você todos os dias, por 40 anos, ver uma coluna de nuvem para te proteger do calor. E de noite uma coluna de fogo para te aquecer. Cair pão do céu, alimento. Naquela época não havia como nós precisamos, preciso de um iPhone, preciso de um carro novo. Não tinha isso. Era comida e vestuário, aquilo era suficiente. E a palavra de Deus diz que o vestuário deles não ficavam velhos, as sandálias não desgastavam. Exatamente. Recebiam um alimento caindo do céu. Quero carne. Vinham os pombinhos lá, as codornas paradas lá, eles matavam e comiam. E reclamavam. É o que Moisés está falando. O mesmo reflexo das pessoas que morreram no deserto é a sociedade de Paulo e também a nossa sociedade dos dias de hoje. Como Israel no passado, ela rejeita a mensagem de Deus. É, portanto, um mundo trágico que nós vivemos, moralmente desvirtuado e espiritualmente pervertido. A palavra grega para corrupto, ela vem trazendo o contexto exatamente de você não conseguir lidar com a coisa de uma forma correta. Talvez você tenha ouvido falar em um problema de coluna conhecido como escoliose. Coluna torta. Coluna meio, sim. Todo mundo não, está amarrado. Ninguém está com uma reta. Um desvio da curvatura da espinha, que foi denominado apropriadamente, uma vez que o termo grego descreve algo que está fora do alinhamento e se desvia do padrão. Então, escoliose é a coluna torta, é o nosso cristianismo, é a nossa fé. O profeta Isaías apresenta dessa forma, Isaías 53:6. Isaías 53, verso 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós todos perdidos, sem nenhum tipo de caminho, sem nenhum tipo de referência. Eu não sou referência.
Nenhum pastor é referência, mas Cristo é referência. Nós estávamos perdidos, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho que queria, mas o Senhor fez cair sobre Ele mesmo a iniquidade de todos nós. A humanidade tem um mal espiritual, uma escoliose no coração que leva as pessoas a saírem do caminho da justiça revelada por Deus. A palavra traduzida como pervertido amplia o sentido de quão afastados estão do perdão. Essa palavra quer dizer que é algo severamente distorcido e deturpado. Pense em quão desvirtuada tornou-se as nossas sociedades por causa do homossexualismo, aborto, que são direitos fundamentais que deveriam ser protegidos, mas não são. A gente vê a perversão e a bagunça que está nesse mundo, porque as pessoas elas estão cada vez mais tortas, porque o padrão moral não é mais o padrão moral da Bíblia, é do mundo. E as pessoas elas vão desviando e criando novos padrões morais em que aquilo ali fica sendo agora, não, esse é o correto. Como crentes devemos resplandecer em tal mundo. Nós devemos ser diferentes. Quando as pessoas nos quiserem guiar para esse caminho, você fala, não participo. Não participo. Estava lá, saí com a Rô nesse fim de semana, na sexta-feira, e nós fomos num show de jazz. Do nosso lado, lá tinha um casal de homossexuais lá, se agarrando, mal-estar. Aquele negócio horrível. Não necessariamente porque são homossexuais. Até um casal hétero naquela condição ali é horrível. Padrão moral. A pessoa não tem a referência em casa. Ela vai viver a referência que ela tem no mundo. Além de tudo, tem o agravante. Essa condição de aborto. E que lá na Europa eles estão criando uma lei que foi rejeitada por enquanto, que é o aborto pós-parto. A criança nasce e mata. Na verdade, há um projeto mais agressivo que até 12 anos você pode matar, porque não é um ser formado. E isso é o que está passando dentro do nosso planeta Terra. Em que as pessoas começam a cogitar a ideia de pegar uma criança de 12 anos e matar. Porque não é um ser formado, não tem ideia ainda, não consegue se manter, então eu posso matar. Em que, em algumas cidades da Europa, o cara passa, sabe o caminhãozinho de gás? Passa o cara com o caminhão da eutanásia. O que é isso? Ah, meu pai está doente lá, cansei. Bate a mão pro cara, o cara para a carrocinha dele lá, o carrinho dele. Eu não estou brincando, isso é real, gente. O médico entra, dá um laudo que o cara está doente, que não tem retorno, vai lá, dá uma injeção e mata o cara na hora. Gente, é real isso. É real isso. Para o cristão, isso é mais do que uma decisão, é a comprovação de um fato. As pessoas têm que olhar em mim e falar assim, eu não compactuo com essas coisas, eu não concordo. A qualidade da sua vida é um termômetro do seu testemunho pessoal. Um cristão murmurador, descontente, resmungão, mal-humorado, queixoso, nunca terá uma influência positiva sobre os outros. É errado falar sobre o evangelho do perdão, alegria, paz e conforto e ao mesmo tempo se lamentar e se queixar, porque as pessoas não vão ver o efeito na sua vida. Olha, vem aqui, tem tal investimento, faça esse investimento, venda rosas, abre uma floricultura. Pô, mas como é que você está? Estou mal, hein? Não tenho comida em casa. Será que a pessoa ela vai entrar nesse negócio que você está falando? Se você mesmo, que está lá 1, 2, 3, 5 anos, não consegue refletir nada de bom? As pessoas elas precisam ver em nós isso. Não é que a palavra ela precisa do meu testemunho, a palavra é suficiente. A pessoa está passando na rua, ela ouve um louvor, ela se converte. Pumba, Deus alcança o cara. Mas nós podemos ajudar ou nós podemos atrapalhar. Isso nós podemos. Filipenses 2,16, já lemos. Mostre-me a sua vida redimida e eu me disporei a crer em seu Redentor. Foi algo que eu já falei para vocês. Da época lá do Império, lá na Índia, quando ela ainda era uma colônia da Inglaterra, em que foram pregar para Gandhi, e Gandhi falou assim, tudo bem, Jesus, cara legal, mas eu não vejo Cristo na vida de vocês, eu vou ficar com minha crença mesmo, porque isso que vocês estão falando aí, vocês não vivem. Para que eu vou viver o que você está falando? É a palavra de Deus que dá vida.
Visto que as pessoas do mundo estão espiritualmente mortas em seus pecados, não há nada de que elas necessitem mais do que alguém que possa dar um testemunho verdadeiro. Por isso que Paulo fala, pare de murmurar, para de reclamar, para de querer discutir com Deus. E eu falo para vocês e falo para mim, para de reclamar das coisas que Deus tem permitido na sua vida. Obedeça a Ele com alegria. Brilhando como luz do mundo, descobrirão que haverá uma recepção imediata, porque uma vida transformada é a maior propaganda do Evangelho. Um espírito negativo e murmurador é o pior exemplo. Esforce-se hoje para viver sem reclamar. Anote toda vez que eu fizer. Talvez seja interessante abrir um caderninho toda vez que eu reclamar. Vou anotar. Talvez você precise daquele caderno universitário, né, 200 páginas. Eu provavelmente vou precisar. Vivo reclamando. Vivo achando ruim. Você pode se surpreender ao descobrir que essa postura se tornou um modo de vida. Não, eu não reclamo tanto. Começa a anotar. Começa a perguntar para as pessoas se você é uma pessoa grata ou não. A melhor pessoa que pode falar para você é aquela que convive com você. Não é perguntar para mim. Uma pergunta. Pergunta lá para Esther como que é o Carlos. Pergunta. Depois senta com ele e fala assim, Esther, ele é um cara grato o tempo inteiro? Ou ele de vez em quando, assim, ele vai lá, assim, escondidinho, mas ele dá aquela cutucadinha, aquela dá reclamadinha e tal. Nós passamos isso o tempo inteiro. Nós somos referências ruins. E Deus fala que nós temos que nos esforçar. É esforço, é exercício. Se você não demandar sobre a sua vida a vontade de você mudar o seu comportamento, você vai continuar o mesmo. Além de ser altamente contagioso aos outros, o espírito murmurador tem um efeito anestésico sobre todos aqueles que o possuem. Ele torna-se rapidamente tão frequente que muitas pessoas contaminadas nem sequer percebem que se transformaram em pessoas reclamonas. Talvez o Carlos. O cara reclama tanto que ele nem vê mais que ele reclama. É assim que nós agimos. Quando teve uma época que eu tinha a idade dos meninos aí, que eu fiz karatê, eu já contei essa história para vocês, o professor falava que a gente tinha que ficar dando soco na parede, né? Para criar calo, né? E aí você viu os caras com os calões aqui assim, né? O cara podia bater onde ele quisesse. Não doía, porque ele não sentia mais nada. O cara que murmura e reclama o tempo inteiro, ele fica desse jeito. Ele não consegue mais enxergar. E isso em qualquer âmbito. Da mentira, da pornografia, da fofoca, do roubo, do palavrão, tudo. A pessoa acha que é totalmente normal, porque ela está o quê? Calejada. Calejada. E a pessoa começa a transportar aquilo para o modo de agir dela e as outras pessoas começam a copiar. Faça uma lista. Desafio você. Faça uma lista das suas murmurações e você será bem sucedido em atacar a ansiedade em sua fonte. O tema é ansiedade versus murmuração, reclamação. Se você começar a olhar para as coisas com o olho grato, as murmurações elas vão sumir. E você vai ser cada vez melhor. Você vai ser cada vez mais feliz. Não mudou nada. Simplesmente você está olhando com outro olho. Ou eu olho para esse copo como um copo meio cheio ou meio vazio. São dois estilos de vida. Se eu olho para esse copo como meio cheio, eu vou ser motivado a que ele se encha. Se é meio vazio, eu posso achar que estou acabando, que não vai resolver, que não ajuda mais nada. Você afirmará que Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Quando você é grato, você reconhece, Deus está no controle. Deus, isso não me é agradável. E não é para você, Deus, bate mais, quebra mais, não é nada disso. Deus, eu reconheço que isso não é agradável na minha vida. O próprio Cristo, lá no Monte do Getsemane, ele diz, Deus meu, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava dizendo que aquilo não era agradável, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Quando você não é uma pessoa que fica murmurando, você começa a reconhecer Deus na sua vida. Ouvir suas próprias queixas é escutar-se dizendo o contrário. Quanto mais você fizer, mais você vai acreditar nisso. Por isso que quando eu falo para você ler a Bíblia, eu falo, lê em voz alta. Porque você está aprendendo lendo
E você aprende ouvindo. Se você tiver um recurso, Manu, quando você tem um recurso visual, alguma imagem, alguma coisa, você aprende cada vez mais. Quando você reclama em voz alta, você ouve você mesmo falando e você começa a acreditar nisso. Pela paz da mente, pelo fim da ansiedade no seu coração, pare de reclamar e seja mais grato. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Senhor por esse primeiro período, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pedimos perdão ao Senhor, Pai, por todas as vezes que não reconhecemos o Senhor dentro dos reveses nas nossas vidas. E pedimos, Pai, que o Senhor possa nos convencer que o Senhor controla todas as coisas, que tudo o que acontece, mesmo que seja extremamente grave, procede de Ti. Nos ensina a aceitar e viver e testemunhar o Seu grande amor. Senhor, oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.